A minha realização pessoal passa por um projeto de autorrealização, Sim. no sentido da satisfação espiritual, que preenche o nível de consciência que me resta, no sentido de que à noite eu me pergunto, tentei, e tentei com o que eu chamo de dignidade. Quando eu respondo sim a ambas as perguntas, nisso eu me realizo. E você faz isso toda noite ou não? Pior que sim. Muita gente, um convidado nosso, um amigo nosso, ele disse que a melhor forma de você adquirir consciência ou então minimizar os seus problemas, digamos assim, ao final de cada dia, antes de se deitar, você fazer um flashback do seu dia. O que eu fiz de útil? O que eu fiz de errado? O que eu aprendi nisso? E disse que você ganha barbaridade nisso, tanto na sua noite, no seu descanso, como na questão de adquirir consciência do que você realmente faz, né? Porque a gente faz muita coisa involuntariamente, e se a gente não parar para pensar nisso, para refletir, realmente a coisa vai ficando mais complicada. Então você regularmente faz essa reflexão noturna. Desde 2002, 2001, que Poxa. Exatamente o Mentalma foi essa disciplina diária que eu criei, a minha yoga do cotidiano, vamos assim dizer. É isso? Então nós entramos no Já assunto sem entramos no querer. assunto sem querer. Oi, dá bom então. E foi quando eu percebi que, do mesmo jeito que o nosso organismo se alimenta, parte do que é proteína do alimento ele retém para poder se enriquecer e progredir. A outra parte ele exclui do organismo através das fezes, através da urina. Sim. Né? Ele excreta isso. Isso. Do mesmo modo, o nosso psiquismo diariamente se alimenta de muitas coisas. Sem dúvida. Mas o nosso cérebro não tem um órgão excretor. Do jeito que o organismo boa, tem. nunca pensei nisso. Tem razão. Tem razão. Então, à noite eu utilizo para aquilo que eu chamo do meu eu, organizador da minha consciência. Ou seja, o eu organizador da minha consciência. Então, de todos aqueles arquivos que ao longo do dia eu interagi com eles e, portanto, o meu psiquismo deles se alimentou, à noite é quando eu me pergunto, de tudo o que é que eu fiz hoje? O que é que eu quero levar para a posteridade? E o que é que aqui mesmo eu vou defecar no sentido mas como é que você vai? Como é que você excreta isso? É isso que no Mentalma a gente tem trabalhado. Né? O objetivo é esse. Eu e o Paulo Tavares, nós estamos aqui em Florianópolis exatamente para... Já o Mentalma 2 é o segundo módulo, já demos o primeiro. Sim. O Paulo já deu vários módulos, porque assim, o Mentalma ele é uma boa desorganização organizada. Quando você escuta uma música, uma poesia, você dá, ela se apropria, mas você não a modifica. A música vem, alguém fez, você toma ela para si, Sim, repete, mas daquele jeito. Exatamente. A poesia também. Mas o Mentalma não. O Mentalma, caso você aproprie, você tem que colocar o seu jeito de ser. Tem que adequar o seu temperamento. Ele é um processo de yoga do cotidiano. Então, assim, Paulo Tavares, ele faz do jeito dele, eu faço do meu. Sim. Algumas pessoas fazem do seu jeito. E, no meu caso, esse eu organizador da minha consciência é algo muito simples. Eu desenvolvi em mim um processo quântico que, na época, eu nem sabia que era quântico. Mas, assim, do jeito que você pega o mouse, pega aquela setinha do mouse e leva para um arquivo. Sim. E você transfere aquele arquivo de lá de um site para outro depois, né? Ou então do jeito que você põe, você quer deletar um arquivo indesejável, ou que já usou. Põe a setinha do mouse e deleta. Isso aqui é o órgão excretor do nosso cérebro. Você, com sua vontade, você se lembra do arquivo. Na hora que você se lembra do arquivo, é como se você estivesse com o mouse clicando, ele se abre. Na hora em que você enche esse arquivo de amor, é importante. Porque a linguagem quântica é da emoção. E dá a ordem, dizer, não, isso não, eu não quero levar para a posteridade. Isso aqui é como se você estivesse defecando aqueles arquivos. Isso então, funciona? Olha, eu já morri 2 vezes. Esse corpo já parou 2 vezes. Se você me perguntar, Rogério, qual foi o seu melhor momento da sua vida? A minha vida é um grande barato, não tenho nada que reclamar. Mas eu teria que dizer, foi na hora que o corpo morreu. Tá, conta essa passagem, já que você experienciou isso. Muita gente fala, a gente lê em livro, e aí eu questiono até, nossa, tem muito para conversar aqui. Eu questiono porque eu digo que até hoje ninguém voltou para dizer alguma coisa do suposto lado de lá. O que existe é a experiência próxima da morte, Near Death Experience, essas coisas, e que realmente se voltou é porque não morreu.
Não é porque parou o meu coração, parou minha atividade cerebral que eu morri. Eu ainda estou naquele hiato lá entre a chance de ser recuperado ou não. Não tive a morte biológica, digamos assim. Então, eu considero que ninguém morreu nesse aspecto. Como é que foi? Tem gente que vê o túnel, a luz do fim do túnel, essas coisas todas. Alguns defendem que aquilo é psicológico, que aquilo é uma reação do corpo. Como é que... Então, eu estou aqui com alguém que teve essa experiência duas vezes, como você está falando. Eu gostaria que você falasse, porque você é uma pessoa esclarecida, uma pessoa inteligente, então seu depoimento eu acho que vai ajudar muitas pessoas que vão nos assistir. Vamos lá. Não me enquadro muito bem no que a mas sua você é humilde, colocou, mas não, também não sou. Vamos lá. Eu também não tenho essa qualidade, é uma constatação terrível para mim. Eu consigo perceber fácil meus defeitos, as qualidades. Isso é bom. Ainda as procuro. Mas assim, no meu caso específico, desde os 27 anos de idade, eu não precisei estar morto para ter contato com a espiritualidade. Veio de lá para cá. Então eu já tinha uma certa experiência mediúnica, não que eu tenha procurado, eu que tenha poder para isso, mas por outros motivos. E mesmo conhecendo já todos aqueles livros de experiência near death, que se falou, próxima à morte, né? De túnel, de luz, né? Mas no caso específico do que houve com o meu corpo, uma parada cardíaca fulminante, duas na verdade, em nenhuma das duas eu vi luzinha, vi túnel, vi nada. Opa! Eu já me vi lá. Me vi lá. Lá onde? No nível espiritual. No nível espiritual. Eu conheço, entre aspas, o meu ego de Rogério. Tem a informação de que o espírito que me anima já revelou para esse ego várias experiências dele. Então, quando eu digo assim, eu conheço um pouco de ambientes espirituais, é que, na verdade, o espírito que me anima atua lá e deixa que o cérebro de Rogério saiba. Tá? Então, nesse sentido, o lá que eu digo é um lá muito diferente de tudo aquilo que, através de desdobramentos ao longo desses últimos 30 anos, que é o tempo de experiência mediúnica que eu tenho. O lá é diferente de uma viagem, de qualquer viagem astral, você está querendo dizer? Diferente. Totalmente diferente. É bom a gente deixar claro isso. Nesses níveis. E qual é o problema, ou qual é o grande barato de estar lá? Né? É porque comigo aconteceu... eu estava lá, me percebi, entre aspas, fora do corpo totalmente. Você só era consciência ou você tinha corpo? Tinha corpo. Você tinha corpo, ok. Tinha. E no sentido de que dessa vez algo estranho aconteceu. O que era algo estranho? Todo o volume amoroso, todos os arquivos de amor que eu, enquanto Rogério, tinha e tenho por todos os meus afetos encarnados, esposa, filhos, amigos, tudo lá se processou. Aí, de repente, aquele estar lá, naquele local, o sentimento de pertencer àquilo é tão superior a toda a quantidade de amor que você sente pelos seus afetos, que a sensação é de não querer sair dali, apesar de todo o amor que você sente pelos que você está deixando na terra. Deve ser uma situação complicada, né? É complexa. Sim. Tanto é que, no caso, existiam amigos espirituais do lado esquerdo, atrás, eu sabia. Eu não via, mas sabia que tinha e quem era. Aqui também, e na frente essa coisa maravilhosa, e tinham dois espíritos, né? E um deles me abraçou e disse: meu filho, não é a sua hora. E eu tentando negociar, como se quisesse convencer alguém de que era, disse: não é a sua hora. Aí me abraçou, aí essa outra figura, o primeiro eu sabia quem era, o segundo não, fez assim para mim, como se convidando a voltar. Onde você estava? Você estava hospitalizado? Literalmente sim, o corpo estava sendo operado. Estava sendo operado, ok. E, na verdade, o equipamento tinha quebrado e o corpo estava lá. E logo depois uma outra parada cardíaca, e dessa vez eu já não fui só até esse local de onde eu podia ver aquela coisa que me fascinava. Eu entrei já nessa coisa, ou seja, eu já primeiro fiz parte você só olhou. Aí esses grupos que estavam ao meu redor foram atrás de mim, os dois seres me agarraram, esse ser que eu não sei quem é, não fez assim como se dissesse volta, cara, para. Sim, olha que interessante. E eu disse: mas eu não quero. E aí ele disse: mas é necessário, extremamente necessário. Né? E demorou um pouco porque eu resisti, mas eles fizeram alguma coisa. Essas experiências são atemporais?
Você não tem noção de tempo, absolutamente nada. nada. Do meu corpo, não sabia de nada. O que eu me recordo, em termos de terra, é que eu escutei a voz eram 2 médicos, 2 enfermeiras, e eu escutei a voz de uma enfermeira, chamada Bruna, dizia: acorde, seu Rogério. Seu Rogério, acorde. Seu Rogério, o senhor está rindo de quê? Porque eu estava rindo. Estava rindo? Aí eu olhei para ela e disse: não é para rir, não. Eu não tinha muita noção. E ela escondendo, assim, com as mãos para trás, os choques que tinham sido dados. Foram vários choques que deram. Né? Então, assim, essa minha experiência, eu juntando tudo de maravilhoso que eu tive na vida, não chega perto do sentimento de satisfação espiritual que eu tive. E o pior, ou melhor, lá me deixaram perceber que a técnica que eu estava usando do mental em mim funcionava porque meu espírito estava limpo. Por mais medíocre, miserável que eu possa ser no meu cotidiano, por mais erros que eu cometa, sim, mas se eu ter essa disciplina de à noite tentar organizar a minha consciência, pessoal, de dizer: puxa, hoje de manhã me encontrei com o Eustáquio, fazia muito tempo que eu não via, hoje à noite, tá? Quando eu for dormir, sim, eu vou querer guardar isso para sempre. Ou seja, é como se eu estivesse transferindo a informação dos arquivos neuroniais das sinapses desse cérebro, que estão gravando aqui no nosso encontro, passando para a mente espiritual, porque quando esse corpo morrer, a mente sai e leva isso para a posteridade. Mas vamos supor que daqui a pouco eu cometa uma indelicadeza com alguém aí no trânsito. Aí hoje à noite eu vou me lembrar de: puxa, eu fiz aquela bobagem, eu agredi verbalmente alguém. Mas aí eu pego essa memória, encho de amor, de carinho, deleto, isso deixa de existir no meu cérebro. Aí meu espírito não toma isso como sendo parte do karma magnético que ele leva. Então eu chamo isso do eu organizador da minha consciência. Eu mesmo organizo minha consciência. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Ormum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.